sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Estão estudando direitinho, fazendo todas as atividades? Espero que vocês estejam bem, né? Fazendo todas as atividades, se cuidando, cuidando da sua família, cuidando da sua saúde. Espero que vocês estejam caprichando e estudando, que é o principal, cuidar da saúde e estudar, certo? Então, nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, certo? Ao conteúdo da semana passada. Então, nós iniciamos o capítulo 6 da semana passada, onde o título é As diferentes esferas da Terra e a ação dos seres humanos. Falamos sobre litosfera, certo? Sobre as camadas, falamos... a aula passada foi sobre a litosfera, sobre a atmosfera e sobre a estrutura da atmosfera. A aula de hoje, né, vamos dar continuidade ao conteúdo, será na página 78, onde nós vamos falar sobre hidrosfera. E vamos dar continuidade ao conteúdo, ok? Então, vamos revisar a aula passada, certo? Então, na aula passada, vocês sabem que o planeta Terra é constituído por 4 domínios que estão interligados. Então, esses domínios quais são? Atmosfera, hidrosfera e litosfera. E junta formam a biosfera. Esta independência entre si é responsável pelo equilíbrio ambiental. Hidrosfera, domínio da água. Atmosfera, domínio do ar. Biosfera, domínio da vida. Litosfera, domínio da terra. Como eu falei na aula passada, vocês lembram que eu falei? Biosfera, esfera da vida. Lembram? Foi só para revisar rapidinho. E agora, vocês vão observar que eu coloquei a imagem aí no slide do livro de vocês. Certo? Eu peguei o livro de vocês, tirei algumas fotos e coloquei no nosso slide para facilitar o aprendizado de vocês, para facilitar o acompanhamento, ok? Então, vamos que vamos! Hidrosfera é o conjunto das águas do planeta, né? Como vocês já sabem, hidrosfera é a camada de água, resumidamente, camada de água. Então, existe, né? Ela é formada pelas águas subterrâneas, pela água existente na atmosfera, pelas geleiras, pelas águas do oceano, mares, rios e lagos. Então, devido às condições de temperatura na superfície da Terra, a água em estado líquido é encontrada em abundância. Sem água, não haveria vida. Além de fazer parte da composição dos corpos dos seres vivos, ela é um ambiente de desenvolvimento e reprodução de muitos deles. Como vocês sabem, né, a água é essencial para a nossa sobrevivência. Então, sem água, a gente não tem condições de sobreviver. Então, lembram quando nós falamos lá no conteúdo, falando sobre o meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente? Então, a água é uma grande preocupação e ela deve ser cuidada, né? Usar para satisfazer as nossas necessidades, né? O normal, nós precisamos da água para sobreviver, água para beber, né? Usar, né, para fazer higienização. Então, nós devemos usar com cuidado, pensando no amanhã, né, e pensando no meio ambiente. Então, os seres humanos utilizam a água para satisfazer as necessidades, como eu já falei, né? A água que bebemos é proveniente de rios e reservatórios subterrâneos. Oceanos, mares e rios muitas vezes servem como via de transporte de pessoas e de mercadorias. Então, vocês observam aí N coisas, né, que utilizamos com a água. A água para a nossa sobrevivência, a água como fonte de energia, a água como via de transporte, então, a água aí como fonte de mercadoria. Então, nós utilizamos a água em diversas maneiras. Então, ela é extremamente essencial para as nossas vidas. Vamos lá. Biosfera. Então, biosfera é o resultado da interconexão entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera.
Então, a biosfera é a menor das esferas, formada por seres vivos, pelos elementos que propiciam as condições necessárias para o desenvolvimento da vida: solo, o ar e a água. Então, vocês observam aí a biosfera. Então, ela pega um pouquinho de cada camada. Esfera da vida. As reservas da biosfera. Então, vamos observar aqui, certo? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, em 2017 mapeou 669 reservas da biosfera em 120 países, conforme mostra o mapa dessa página. Vocês vão ver já já. Neste levantamento, o Brasil apresentou 7 reservas da biosfera: a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Amazônia Central e a Serra do Espinhaço e o Cinturão Verde na cidade de São Paulo. Então, vocês observam aí na imagem do slide, a imagem do livro de vocês é a Serra do Espinhaço. Então, ela é caracterizada, catalogada como uma reserva, da biosfera. Então, todas essas áreas devem ser conservadas, pois possuem ecossistema e biodiversidade, diversidade de espécies, tanto da fauna quanto da flora. Então, as reservas de biosfera espalhadas ao redor do planeta constituem a rede mundial de reservas da biosfera. Então, observem que existem várias reservas no mundo todo. Então, nós estamos colocando aqui, eu estou colocando aqui para vocês, as reservas no Brasil. Então, 7 reservas da biosfera. Quais são essas reservas da biosfera? A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Amazônia Central, a Serra do Espinhaço, o Cinturão Verde. Essas são as reservas do nosso país, ok? Então, nós temos reservas da biosfera espalhadas ao redor do planeta, que constitui a rede mundial de reservas da biosfera. Aqui, como vocês viram aqui nesse slide, existem 669 reservas em 120 países. Aqui eles colocam, o livro coloca um exemplo, das reservas do Brasil, da biosfera do Brasil. Mas lembrando que existe 669 reservas da biosfera. Então, é muita reserva, ainda bem, mas diante de toda essa situação, vocês vão perceber que há populações que para viver dependem dos recursos naturais encontrados nessas áreas. Assim, é necessário criar, junto com as comunidades locais, condições sociais, econômicas e culturais favoráveis ao desenvolvimento sustentável e que melhorem seu modo de vida. Só rapidinho, deixa eu colocar aqui. Então, observem que existe toda uma população que sobrevive, que cuida também desse meio ambiente. Então, é necessário que tenha todo um trabalho juntamente com essas comunidades, com essa população que vive dependendo dessa localização, desses recursos naturais. Então, segundo a Unesco, é indispensável a participação das comunidades locais na administração das reservas, assim como a promoção da educação sustentável. Então, é muito interessante quando a Unesco ela se une e com a comunidade local incentiva a participação e conscientiza sobre essa questão da educação sustentável, porque mesmo que eles necessitem de utilizar a matéria-prima, os recursos naturais existentes, mas eles vão estar usando, mas eles vão estar cuidando, usando, desenvolvendo sustentavelmente, certo? Utilizando, mas cuidando, replantando. E assim, nós não vamos ter degradação aí no meio ambiente. Só vamos ter cuidados. Então, nós vamos ver no mapa, agora da página 79, todas essas informações tem no livro de vocês. Observe aí o slide, página 79, facilitando que vocês acompanhem, certo? A leitura, acompanhem a explicação. Eu acredito que já vai facilitar muito a vida de vocês. Então, no mapa,
vocês observam que Planisféria das Reservas da Biosfera de 2016. E aí, todos esses pontinhos vermelhos são os pontinhos, né, das reservas da biosfera. Lembrando que são quantas? 669, né, reservas da biosfera, espalhadas no mundo todo. E aí, vocês podem observar agora, no planisfério, no mapa, todas essas reservas, como elas estão espalhadas no mundo todo. É muito interessante, né, que o nome já reservas diz, são cuidados, um local reservado específico, né, para cuidados da biosfera. Então, eles vão estar utilizando, mas pensando no amanhã, pensando nas consequências, sem destruir o meio ambiente. Então, a conservação e o extrativismo na Chapada Limpa, olha, vocês vão visualizar na página 80. Além da reserva da biosfera estabelecida pela ONU, que você estudou na página anterior, a criação de reservas extrativistas pelo governo brasileiro é um meio de conservar a biodiversidade e promover o sustento das comunidades tradicionais. Então, a conservação e o extrativismo na Chapada Limpa é muito interessante, certo? Porque é um meio de extrair sustentavelmente, certo? De usar o que a natureza tem, né, para promover esse sustento, mas sempre cuidando do meio ambiente. Então, no último parágrafo tem assim: para garantir o sustento, as comunidades tradicionais da Chapada Limpa utilizam o bacuri, o buriti, o babaçu como principais produtos do extrativismo vegetal. Além disso, a agricultura também é praticada para suprir os alimentos básicos dos moradores, como milho, feijão e mandioca. Olha que coisa bastante interessante, né? Eles utilizam os produtos, né? Eles fazem a extração desses principais produtos e eles também praticam a agricultura. Mas observem que a agricultura era para suprir a sua necessidade, certo? Então, eles utilizam o que eles precisam para se alimentar, né? Então, eles não estão explorando, usando e abusando dos recursos naturais. Eles estão usando, mas ao mesmo tempo eles estão cuidando, certo? Eles estão cuidando aí desse meio ambiente. Seria muito interessante que as pessoas pensassem assim, né? De explorar, mas ao mesmo tempo que explorar, cuidar do meio ambiente, que o meio ambiente é muito bom, né? Nós precisamos do meio ambiente saudável para, né, ter sucesso, para a nossa saúde. Então, nós temos aqui a imagem do livro, da página 80, certo? Aí tem buritis nas reservas de extrativismo da Chapada Limpa, em Chapadinha. Então, uma imagem, né, da vegetação que eles exploram, que eles usam, né, esses produtos, né, a natureza, exploram o recurso e vão transformar, né, em outras coisas, em alimento, mas eles vão cuidar, isso é muito importante, eles vão suprir a sua necessidade e cuidando também do meio ambiente, certo? Explorando conscientemente. Então, vejam só, nós estamos terminando o capítulo, estamos concluindo o capítulo. Então, o 6º ano, vocês vão ficar para responder a atividade da página 82, certo? Anote aí, responder a atividade da página 82. E depois vocês vão estar mandando a foto, certo, da atividade para os seus respectivos professores, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em casa, se cuidem. Terminamos mais um capítulo, certo? Terminamos mais um capítulo, concluímos aí. E a conclusão, né? Os professores vão estar aguardando a atividade respondida por vocês. Então, fiquem em casa, se cuidem. Se precisar sair de casa, que usem máscara. Fiquem com Deus e estudem, 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 estudem. Não esqueçam de dar o like, compartilhar com seu coleguinha e deixar seu nome
na descrição aí, certo? Nos comentários, seu nome e a escola onde você estuda. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa, viu? Um cheiro, tchau!